Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Muito boa tarde para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E todas as quintas você tem um encontro marcado com a sorte aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. E hoje o Lotecando está imperdível, porque tem prêmio alto, tem os 10 jogos da rodada do Brasileirão Série A, mais 4 do Brasileirão Série B, pra gente analisar e passar tudo tintim por tintim pra você. Anote aí os nossos canais de interatividade que estão abertos para a sua participação. WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais, pelo Twitter, @se liga na antena, pelo Instagram, @Rádio Antena Esportiva, também pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que você pode baixar na Google Play ou na Apple Store. Se você já tem nosso aplicativo no seu smartphone ou tablet, é só você clicar na aba Fale Conosco. Se você ainda não tem, baixe agora, porque o nosso aplicativo está bombando. E você também pode participar através do chat ao vivo no youtube.com/Antena Esportiva, o nosso canal no YouTube, que também está fazendo muito sucesso, e no facebook.com/Antena Esportiva, lembrando que estamos ao vivo no site radioantenaesportiva.com, no aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, no youtube.com/Antena Esportiva e no facebook.com/Antena Esportiva. Muito bem, vamos então ao que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 874 com vários empates e alguns resultados considerados improváveis. Mas, assim mesmo, tivemos apostas ganhadoras. 3 apostas acertaram 14 pontos e cada uma delas recebeu o prêmio de R$ 310.102,22. Lembrando que o prêmio estava acumulado em R$ 900 mil. 3 apostadores, portanto, acertaram todos os resultados e levaram o prêmio de R$ 310.102,22. 58 apostas acertaram 13 pontos e cada um desses apostadores levou para casa o prêmio de R$ 1.844,07. R$ 1.844,07. A arrecadação total do concurso 874 da Loteca foi de R$ 2.708.394. R$ 2.708.394. Para outros detalhes, como preços das combinações das apostas, as regras para você apostar na Loteca, é só você consultar no site loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. A estimativa de prêmio para o concurso 875, que está acumulado por ser um concurso de final 5, é de nada mais, nada menos que R$ 1 milhão. Isso mesmo, R$ 1 milhão para quem acertar os 14 jogos do concurso 875 da Loteca. É muito dinheiro. Tá chegando o final do ano. Você, com esse dinheiro, pode comprar presentes a rodo para os seus familiares. Você pode arrumar aquela viagem esperta, pode comprar aquele carro dos seus sonhos. R$ 1 milhão, portanto, é o prêmio estimado para quem acertar 14 pontos
no concurso 875 da Loteca. Vamos à programação do concurso 875. Papel e caneta na mão para você ficar ligado aqui no som da Antena Esportiva. Tem aí a programação do concurso 875 com 10 jogos do Brasileirão Série A e 4 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Anote aí. Jogo 1, Flamengo e Corinthians no domingo. Jogo 2, Fluminense e Vasco da Gama no sábado. Jogo 3, Grêmio e Internacional no domingo. Jogo 4, Goiás e Avaí no domingo. Jogo 5, Cruzeiro e Bahia no domingo. Jogo 6, Oeste e CRB no sábado. Jogo 7, Vitória e Figueirense no sábado. Jogo 8, América Mineiro e Ponte Preta no sábado. Jogo 9, Criciúma e São Bento no sábado. Jogo 10, Fortaleza e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 11, Palmeiras e Ceará no sábado. Jogo 12, Chapecoense e São Paulo no sábado. Jogo 13, Atlético Paranaense e CSA no domingo. E jogo 14, Santos e Botafogo no domingo. Portanto, a programação do concurso 875, como você está ouvindo pelo site ou pelo aplicativo e como você está vendo no YouTube e no Facebook, recheado de grandes jogos e clássicos. Não só clássicos estaduais, como clássicos interestaduais. Então nós vamos analisar todos esses jogos a partir de agora aqui na Antena Esportiva, porque você tem um encontro marcado com a sorte toda quinta-feira às 7 da noite. Hoje, em virtude da jornada antenada, temos 2 jogos que serão transmitidos para você, Goiás e Flamengo e Botafogo e Cruzeiro, pela rodada 29 da Série A do Brasileirão, o Lotecando excepcionalmente começando mais cedo, às 6h30 da tarde, mas o horário normal do Lotecando é 7 da noite. Vamos começar a nossa fase de análises pelo jogo 1. Flamengo e Corinthians, jogo que você vai curtir em todas as plataformas da Antena Esportiva, domingo 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. É o clássico do povo, as 2 maiores torcidas do país se encontrando no Maracanã. O Flamengo, como vocês sabem, é o líder do Campeonato Brasileiro com 67 pontos, 28 jogos, 21 vitórias, 4 empates, apenas 3 derrotas e 79% de aproveitamento. Já o Corinthians é o 7º colocado com 45 pontos, abre a zona de classificação para a Copa Sul-Americana, 29 jogos, 11 vitórias, 12 empates, 6 derrotas, 51% de aproveitamento. O Timão, que é o rei das colunas do meio deste campeonato brasileiro. O Flamengo, que enfrenta o Goiás daqui a pouquinho no Serra Dourada, pela rodada 29 do Brasileirão, mas no final de semana ganhou do CSA no Maracanã por 1-0, recorde de público no Maraca. O Flamengo sempre levando muita gente neste campeonato brasileiro. E o Corinthians, que já jogou pela rodada 29, se deu mal, perdeu para o CSA por 2-1 no estádio Rei Pelé. O Flamengo nos últimos 5 jogos acumulou 5 vitórias. Flamengo que não perde há muito tempo, desde agosto, quando perdeu para o Bahia em Salvador. E o Corinthians, por outro lado, vem numa maré de azar. Nos últimos 5 compromissos foram 2 empates e 3 derrotas, somada a derrota para o CSA ontem, pela rodada 29 do Brasileirão. Então o time do técnico Fábio Carille vivendo uma crise, culminando com a saída do time da zona de classificação para a próxima Libertadores da América. O Flamengo, na tabela de mandantes, é o líder com 14 jogos, 13 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota até aqui, 95% de aproveitamento. Já o Corinthians, como visitante, faz a 9ª melhor campanha com 14 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 36% de aproveitamento. De acordo com as estimativas da Universidade Federal de Minas Gerais,
Um grande abraço para o pessoal do Departamento de Matemática. A probabilidade do Flamengo vencer a partida é de 68%. Ou seja, a maior chance nesse jogo 1 é de dar coluna 1. 15% de chances de coluna do meio e 17% de chances de vitória do Corinthians na coluna 2. Portanto, jogo 1 Flamengo e Corinthians analisado para você. E esta partida você pode acompanhar no som da Antena Esportiva domingo a partir das 3h30 da tarde. Jogo 2. Clássico do futebol carioca envolvendo Fluminense e Vasco da Gama. Você também vai poder acompanhar em todas as plataformas da Antena Esportiva, sábado 7 da noite no Maracanã, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O tricolor das Laranjeiras é o último fora da zona de rebaixamento. É o 16º com 30 pontos, 29 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 15 derrotas e 34% de aproveitamento. Já o Vascão é o 11º com 38 pontos ganhos. 29 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 11 derrotas e 43% de aproveitamento. As duas equipes já jogaram neste meio de semana, portanto, não estão devendo jogos. O Fluminense foi até Fortaleza encarar o Ceará e perdeu por 2-0, jogo que você acompanhou ontem no YouTube e no Facebook da Antena Esportiva. E o Vasco da Gama recebeu o Grêmio em São Januário e perdeu por 3-1, jogo que você também acompanhou com a equipe antenada pelo site e pelo aplicativo. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, sendo que o time do técnico Marcão não vence há 4 jogos, e o Vasco da Gama, que vinha numa sequência invicta, nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, acabou perdendo essa invencibilidade justamente diante do Grêmio. O Fluminense é o 3º pior mandante do Brasileirão, com 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 42% de aproveitamento. Já o Vasco, como visitante, é o 8º, com 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 38% de aproveitamento. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, esse jogo tem uma alta possibilidade de dar coluna do meio. 43% de chances de Fluminense e Vasco terminarem empatados, contra 29% de chances de vitória do Fluminense e 28% de chances de vitória do Vasco da Gama. Esse jogo você também vai acompanhar no som da Antena Esportiva no sábado, a partir das 6h30 da tarde. Fique ligado! Vamos agora analisar o jogo 3, envolvendo Grêmio e Internacional, mais um clássico estadual. Domingo, 6 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O tricolor é o 5º com 47 pontos, 29 jogos, 13 vitórias, 8 empates, 8 derrotas e 54% de aproveitamento. E o Internacional vem logo atrás, na 6ª colocação, com 45 pontos. 28 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 9 derrotas e 53% de aproveitamento. Você está percebendo que o Internacional tem um jogo a menos que o Grêmio. Isso porque o Colorado vai entrar em campo hoje contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio. No final de semana, o Inter, na estreia do técnico Zé Ricardo, bateu o Bahia na Arena Fonte Nova por 3-2. Já o Grêmio entrou em campo no meio de semana e venceu o Vasco por 3-1, terminando aí o mini campeonato carioca que o time do técnico Renato Gaúcho fez, já que enfrentou o Flamengo pela Taça Libertadores da América. Na sequência, pegou o Botafogo e no meio de semana enfrentou o Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio acumulou 2 vitórias e 3 derrotas, sendo que já são 2 vitórias consecutivas do Grêmio
e o Internacional vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 compromissos. Como mandante, o Grêmio ocupa a 7ª colocação, com 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 64% de aproveitamento. E o Internacional é o 10º na tabela de visitantes, com 14 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 33% de aproveitamento. De acordo com a UFMG, temos um equilíbrio que é marcado em todos os grenais. Mas o Grêmio leva um leve favoritismo. 36% de chances de coluna 1, 34% de coluna do meio e 30% de chances de vitória do Internacional, ou seja, de dar coluna 2. Grêmio e Internacional, que estão na zona de classificação para a Taça Libertadores da América, estão muito próximos na classificação, por isso o jogo promete ser eletrizante, até por se tratar de 2 equipes que são arquirrivais no Rio Grande do Sul. Vamos agora analisar o jogo 4. Goiás e Avaí. Domingo, 7h30 da noite, no Serra Dourada, também pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Goiás é o 10º colocado com 38 pontos, 28 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 12 derrotas e 45% de aproveitamento. Já o Avaí, lanterna com 17 pontos e virtual rebaixado para a Série B do Brasileirão em 2020. 29 jogos, 3 vitórias, 8 empates, 18 derrotas, 19% de aproveitamento. O Goiás, que vai jogar neste meio de semana, vai jogar daqui a pouquinho contra o Flamengo no Serra Dourada, e você vai acompanhar no som da Antena Esportiva logo após o Lotecando. E no último jogo que fez, o Esmeraldino acabou perdendo para o Atlético Paranaense fora de casa por 4-1. Já o Avaí entrou em campo no meio de semana e acabou se dando mal. Perdeu em casa para o Fortaleza por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Goiás vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, sendo que o time do técnico Ney Franco acumula uma sequência de 3 jogos sem vitória, e o Avaí, que tem uma sequência maior de jogos sem vencer, nos últimos 5 acumulou 5 derrotas. Como mandante, o Goiás ocupa a 9ª colocação com 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 67% de aproveitamento. E o Avaí é o 2º pior mandante do Brasileirão Série A, 14 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 11 derrotas e 17% de aproveitamento. De acordo com a UFMG, temos uma grande chance de Goiás e Avaí terminar na coluna do meio. 45% de chances de empate contra 38% de chances de vitória do Goiás e 17% de chances de vitória do Avaí. Um duelo que reúne um time que luta pelo menos para se classificar para a Copa Sul-Americana, que é o Goiás, contra o Avaí, lanterna do campeonato, e praticamente dando adeus a qualquer chance de permanência na Série A para 2020. Realmente um jogo que merece atenção, porque, de acordo com a UFMG, pode dar coluna do meio. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou nos canais eletrônicos da Caixa, das loterias Caixa. Os canais eletrônicos são o site loteriasonline.caixa.gov.br ou o aplicativo Loterias Caixa, até este sábado, 2h da tarde. A aposta mínima custa R$2. Daqui a pouco eu vou dar uma informação sobre o custo das apostas, que vai sofrer alteração em breve. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, porque vamos analisar o jogo 5. Cruzeiro e Bahia.
jogam neste domingo, 7 da noite, no Mineirão, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. A Raposa ocupa a 18ª posição com 29 pontos, 28 jogos, 6 vitórias, 11 empates, 11 derrotas e 34% de aproveitamento. Já o Bahia é o 9º com 41 pontos, 28 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 9 derrotas e 48% de aproveitamento. As duas equipes que ainda vão jogar na rodada 29 do Brasileirão. O Cruzeiro visita o Botafogo no Estádio Olímpico Newton Santos às 9h30 da noite com transmissão da Antena Esportiva, e o Bahia que visita o Santos na Vila Belmiro. Na rodada anterior, o Cruzeiro ficou no empate em 1-1 com Fortaleza e o Bahia perdeu para o Internacional em casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro acumulou 2 vitórias e 3 empates, vem aí de uma série invicta, e o Bahia acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, sendo que o time do técnico Roger Machado acumulou 2 derrotas consecutivas, 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Como mandante, o Cruzeiro não faz uma boa campanha, é o 17º com 14 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 48% de aproveitamento. Tá explicado porque o Cruzeiro ocupa a zona de rebaixamento. Já o Bahia, como visitante, é o 7º com 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas e 41% de aproveitamento. Mais um jogo para você ficar de olho na coluna do meio, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. 41% de chances de empate contra 37% de chances de coluna 2 e 22% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Cruzeiro. Cruzeiro e Bahia que fazem um duelo de times que estão em situações opostas no Campeonato Brasileiro. Mais um duelo de opostos. O Cruzeiro querendo sair da zona de rebaixamento, querendo se livrar da ameaça de jogar a Série B, e o Bahia querendo se aproximar da zona de classificação para a Taça Libertadores da América. O Bahia que já esteve namorando com o G6, mas por conta das últimas derrotas acabou caindo na tabela de classificação. Antes de falar do jogo 6, vamos para a informação aqui no Lotecando no Som da Antena Esportiva. O governo federal divulgou uma portaria nesta quinta-feira, estabelecendo os novos preços das apostas de todas as modalidades das loterias da Caixa Econômica Federal. Os preços vão ser alterados a partir do dia 1º de janeiro de 2020, só que a Caixa ainda não informou quando os novos valores serão aí repassados para o consumidor quando, no caso, os novos valores vão entrar em vigor. Por exemplo, a Mega Sena, que é a modalidade das loterias Caixa que dá o prêmio mais alto, vai passar de R$ 3,50 para R$ 4,50 a aposta mínima. Já a Loteca, para você que acompanha o Lotecando, vai passar dos atuais R$ 2,00 para R$ 3,00. A aposta sem duplo, sem combinações duplas ou triplas, vai passar de R$ 1,00 para R$ 1,50. Só que você obrigatoriamente tem que marcar um duplo, pelo menos. Então, a aposta mínima, um duplo, vai passar de R$ 2,00 para R$ 3,00. Isso a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Só que a Caixa tem autorização para colocar em vigor os novos preços a partir do dia 1º de janeiro. Só que o Banco Estatal não divulgou, não revelou quando os novos valores realmente serão
cobrados. Então fique de olho, a partir de janeiro, provavelmente novos valores das apostas das loterias Caixa, inclusive a Loteca. Vamos falar agora do jogo 6. Feita essa pequena informação, esse pequeno parênteses, vamos agora analisar Oeste e CRB. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Barueri, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. O Oeste é o 13º com 38 pontos. 31 jogos, 8 vitórias, 14 empates, 9 derrotas e 40% de aproveitamento. Já o CRB é o 7º com 46 pontos. Ainda sonha com o G4, 31 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 11 derrotas e 49% de aproveitamento. O Oeste, na rodada passada, venceu o Londrina fora de casa por 2-0 e o CRB bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 no estádio Rei Pelé, em Maceió. Nos últimos 5 jogos, o Rubrão acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o CRB vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 compromissos, sendo que o time alagoano vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante, o Oeste é o 13º, com 15 jogos, 5 vitórias, 8 empates, 2 derrotas e 51% de aproveitamento. Já o CRB é o visitante mais incômodo da Série B, com 15 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e 58% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, outro jogo para você ficar de olho na coluna do meio. 42% de chances de empate contra 32% de chances de vitória do CRB na coluna 2 e 26% de chances de vitória do Oeste na coluna 1. O Oeste praticamente não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro da Série B, está no meio da tabela. Lembrando que faltam 7 rodadas para o fim da segundona e o CRB ainda sonha em repetir o feito do arquirrival CSA, subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. O CRB que é o time que mais disputou a Série B em toda a história. Oeste e CRB, jogo 6, sábado, 4h30 da tarde na Arena Barueri. Mais um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e Figueirense. Sábado, 4h30 da tarde no Barradão. E você, claro, vai ficar de olho na análise deste jogo, porque o Vitória é o 15º colocado com 36 pontos, 31 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 13 derrotas e 38% de aproveitamento. Já o Figueirense é o 17º com 32 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento, 31 jogos, 6 vitórias, 14 empates, 11 derrotas e 34% de aproveitamento. Portanto, é um duelo dos desesperados. O Vitória, por enquanto, está fora da zona de rebaixamento, o Figueirense está dentro do Z4. Na rodada passada, o rubro-negro baiano bateu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em Campinas por 2-1 e o Figueirense empatou com o Criciúma no clássico catarinense em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Vitória vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Figueirense vem de 2 vitórias e 3 empates. O Figueira que engatou uma série invicta nos últimos compromissos. Como mandante, o Vitória é o 16º, com 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 44% de aproveitamento. E o Figueirense é o 15º na tabela de visitantes da Série B, com 16 jogos, 2 vitórias, 9 empates, 5 derrotas e 31% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos também grande chance de coluna do meio. 55% de probabilidade de Vitória e Figueirense terminar em empate, 24% de chances de vitória do Figueirense e 21% de chances de triunfo do Vitória na coluna 1. Portanto, jogo 7, mais um jogo válido pelo Brasileirão Série B, que está chegando na reta final.
Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa no Lotecando e daqui a pouco a gente volta com a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 875, que vai dar um prêmio de R$1 milhão para quem acertar os 14 jogos. Não sai daí, voltamos já já. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abrigo de Animais Carentes Senhor Sebastião e no Instagram Abrigo SR Sebastião. Adotar é um ato de amor. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliardes e Nathan Sayum. R Final na Antena, terça às 7 da noite, com reprises às quintas e sextas, às 4 e 5 da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Estou de volta aqui no som da Antena Esportiva. Você está ouvindo Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E, excepcionalmente, nesta quinta-feira, o Lotecando sendo exibido para você no YouTube e no Facebook e transmitido para você que está no site e no aplicativo mais cedo por conta da jornada antenada hoje em dose dupla. Você vai curtir 2 jogos, Goiás e Flamengo a partir das 7h30 da noite na voz do David Alisson e Botafogo e Cruzeiro a partir das 9 da noite com Daniel Kaiser. Imperdível! Canais de interatividade para você deixar a sua mensagem, deixar o seu pitaco, a sua opinião, o seu alô, enfim, você manda na programação da Antena Esportiva. WhatsApp, DDD 21 96779 1335.
DDD 21 967791335. Você também pode interagir através do Twitter, @se liga na antena, do Instagram, @Rádio Antena Esportiva, do nosso Facebook, que é o facebook.com/Antena Esportiva, do nosso site, que é o radioantenaesportiva.com, do aplicativo Antena Esportiva Web Rádio e também do nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Muito bem, no bloco anterior nós analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 865 da Loteca, com um prêmio estimado em R$1 milhão. R$1 milhão, portanto, é o prêmio para quem acertar os 14 jogos. E agora nós vamos analisar os jogos de 8 a 14. Tem jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Vamos para o jogo 8. América Mineiro e Ponte Preta. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. O Coelho é o quinto colocado com 48 pontos, sonha com a classificação para a Série A, 31 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 9 derrotas e 51% de aproveitamento. E a Ponte é a 11ª com 41 pontos ganhos, 31 jogos, 10 vitórias, 11 empates, 10 derrotas e 44% de aproveitamento. A Ponte Preta que sonha em voltar à Série A, mas o sonho da Ponte está mais distante do que o sonho da equipe do América Mineiro, que ocupa a 5ª colocação, ou seja, ocupa a posição abaixo, a primeira, abaixo do G4. O América, na rodada passada, empatou com o Atlético Goianiense em 2-2, fora de casa, e o time da Ponte Preta perdeu para o Vitória jogando no Moisés Lucarelli, ou seja, jogando em casa, perdeu por 2-1. O América Mineiro nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo que a equipe mineira acumula 3 jogos seguidos sem perder, e a Ponte Preta, por outro lado, acumula 4 jogos sem ganhar. Nos últimos 5 foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante, o Coelho é o 6º na tabela de classificação de donos da casa, com 15 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 60% de aproveitamento. Já a Ponte, como visitante, é a 13ª, com 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 33% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos grande chance de coluna 1 e de coluna do meio. 42% de chances de vitória do América contra 43% de chances de empate e 15% de chances de vitória da Ponte Preta. Jogo importante pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro da Série B, 2 times que ainda sonham em participar da Série A em 2020. Jogo 9, Criciúma e São Bento. Jogo de 2 times que estão com a corda no pescoço. Sábado, 7 da noite, no estádio Heriberto Rilse, pela rodada 32 do Brasileirão Série B. O Tigre é o 19º com 30 pontos, 31 jogos, 6 vitórias, 12 empates, 13 derrotas e 32% de aproveitamento. Já o São Bento é o lanterna com 28 pontos, 31 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 17 derrotas e 30% de aproveitamento. O São Bento na Série B, ao contrário do Avaí na Série A, tem grandes chances de se livrar do rebaixamento, apesar de estar na lanterna, faltando 7 rodadas para o fim da segundona. Na rodada passada, o Criciúma empatou com o Figueirense fora de casa em 2-2 e o São Bento empatou com o Guarani em casa no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma
acumulou 3 empates e 2 derrotas. O Criciúma, que não sabe o que é vitória há muitas rodadas. E o São Bento, que vem de apenas 4 jogos sem saber o que é vitória, melhor dizendo. 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 5 compromissos. O Criciúma tem a 15ª campanha como mandante, 16 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 44% de aproveitamento. E o São Bento é o pior visitante da segundona, com 15 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 11 derrotas e 18% de aproveitamento. Por isso, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Criciúma é o favorito para conquistar a vitória. 43% de chances de coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 2. 2 times que estão na zona de rebaixamento e desesperados para sair dela, para que não disputem a Série C em 2020, Criciúma e São Bento. O jogo promete ser equilibrado, mas a vantagem, por enquanto, o favoritismo é do Criciúma. Jogo 10, Fortaleza e Atlético Mineiro, que se enfrentam neste sábado às 5 da tarde na Arena Castelão pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O tricolor é o 12º com 35 pontos, 29 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 14 derrotas e 40% de aproveitamento. E o Atlético Mineiro é o 13º com 35 pontos, mesma campanha do Fortaleza. 29 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 14 derrotas e 40% de aproveitamento. Na rodada passada, na verdade, neste meio de semana, o Fortaleza bateu o Avaí por 3-1, fora de casa, e o Atlético Mineiro protagonizou aí um dos resultados mais imprevisíveis da rodada 29 do Brasileirão. Perdeu para a Chapecoense em casa por 2-0. A Chapecoense, que não vencia há muito tempo, foi lá na Arena Independência, em Belo Horizonte, e arrancou uma vitória que faz com que o time catarinense sonha em sair do Z4. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza acumulou 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, sendo que o time do técnico Rogério Ceni vem de 3 jogos de invencibilidade, e o Atlético Mineiro do Wagner Mancini vem de 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, sendo que o Galo vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante, o Fortaleza faz a 14ª campanha com 14 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 6 derrotas e 52% de aproveitamento. Já o Atlético Mineiro, como visitante, é o 12º com 14 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas e 28% de aproveitamento. De acordo com a UFMG, olho na coluna 1 e olho na coluna do meio neste jogo 10. 38% de chances de vitória do Fortaleza na coluna 1, 50% de chances de empate e 12% de chances de vitória do Atlético Mineiro. As duas equipes têm a mesma campanha no Campeonato Brasileiro, sonham com pelo menos a vaga na Copa Sul-Americana, e o jogo promete ser equilibrado lá na Arena Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro, jogo 10 do concurso 875 da Loteca. Jogo 11, Palmeiras e Ceará, sábado 7 da noite no Allianz Parque, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Verdão é o vice-líder com 60 pontos, está na perseguição ao Flamengo, apesar da vantagem neste momento estar a vantagem do Flamengo ser de 7 pontos, 29 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 3 derrotas e 68% de aproveitamento. E o Ceará é o 15º com 33 pontos. Deu uma aliviada na briga contra o rebaixamento. 29 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 14 derrotas e 37% de aproveitamento.
as duas equipes que já entraram em campo pela rodada 29. O Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque e se deu bem, venceu por 3-0. E o Ceará, que também vem de vitória, bateu o Fluminense na Arena Castelão por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras vem de 4 vitórias e 1 empate. E o Ceará vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sendo que o time do técnico Adilson Batista vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante, o Palmeiras faz a segunda melhor campanha, só perde para o Flamengo. 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota e 86% de aproveitamento. Flamengo e Palmeiras são os únicos times que ainda não perderam em casa no Campeonato Brasileiro da Série A. Já o Ceará faz uma péssima campanha como visitante. É o terceiro pior, 18º, com 14 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 10 derrotas e 19% de aproveitamento. Então, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, temos uma grande chance de coluna 1. 45% de chances de vitória do Palmeiras, 37% de chances de coluna do meio e 18% de chances de vitória do Ceará na coluna 2. O Palmeiras querendo manter a perseguição ao líder Flamengo e o Ceará querendo sair de vez da zona de rebaixamento e sonhar mais alto no Brasileirão, como, por exemplo, conquistar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Portanto, é um duelo importante, mas o favorito é o Palmeiras. Vamos agora analisar o jogo 12, Chapecoense São Paulo, sábado 9 da noite na Arena Condá, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. A Chape é a vice-lanterna com 21 pontos, 29 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 16 derrotas e 24% de aproveitamento. Já o São Paulo é o quarto colocado com 49 pontos, 29 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 6 derrotas e 56% de aproveitamento. As duas equipes que já jogaram no meio de semana e tiveram desempenhos distintos. A Chapecoense bateu o Atlético Mineiro por 2-0 na Arena Independência, a zebra da rodada 29 do Brasileirão até agora, e o São Paulo visitou o Palmeiras no Allianz Parque e perdeu por 3-0. A Chape nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, sendo que a equipe catarinense vem de 3 jogos seguidos sem derrota, e o São Paulo acumulou nos últimos 5 jogos 3 vitórias e 2 derrotas, sendo que o time do técnico Fernando Diniz vai tendo aí um desempenho irregular nos últimos jogos. O time da Chapecoense como mandante faz a segunda pior campanha no Campeonato Brasileiro, 14 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 7 derrotas e 26% de aproveitamento. A Arena Condá, que um dia aterrorizava os adversários, hoje já não é o bicho-papão dos times que visitam o estádio da Chape. E o São Paulo é o quinto na tabela de visitantes, 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas e 45% de aproveitamento. Grande chance de coluna do meio, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. 8% de chances de vitória da Chapecoense, 64% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória do São Paulo na coluna 2. A Chapecoense, que vem embalada com a vitória sobre o Atlético Mineiro fora de casa, contra o São Paulo, o tricolor, que quer se manter na zona de classificação para a próxima Libertadores da América. Neste momento, o São Paulo estaria se classificando diretamente para a fase de grupos. Lembrando que o concurso 875 da Loteca vai pagar o prêmio estimado em R$1 milhão para quem acertar os 14 jogos.
R$1 milhão, prêmio acumulado por ser concurso com final 5. Jogo 13, Atlético Paranaense e CSA. Domingo, 6 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Furacão é o 8º com 42 pontos, 29 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 10 derrotas e 58% de aproveitamento. O Atlético Paranaense, que neste Campeonato Brasileiro só vai servir para atrapalhar a vida dos outros, porque o Furacão, como campeão da Copa do Brasil, já está classificado para a Taça Libertadores da América do ano que vem. E o CSA está na zona de rebaixamento, é o 17º com 29 pontos. 29 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 14 derrotas e 33% de aproveitamento. Só uma correção, o Atlético Paranaense não tem 29 jogos, tem 28, isso porque vai enfrentar o Inter nesta quinta-feira no Beira-Rio, daqui a pouquinho Atlético Paranaense e Internacional. No final de semana, o Atlético venceu o Goiás por 4-1 na Arena da Baixada. Já o CSA entrou em campo no meio de semana, bateu o Corinthians por 2-1. Eu confesso que não sei se digo se a vitória do CSA é considerada uma zebra, já que o Corinthians vem de uma fase muito ruim nos últimos jogos. O Atlético Paranaense vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que o time do técnico Thiago Nunes acumula 3 jogos sem derrota, e o CSA vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante, o Furacão é o 8º colocado, com 14 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, com 62% de aproveitamento. E como visitante, o CSA é o 20º, é o pior visitante, do Brasileirão, com 14 jogos, 1 vitória, 3 empates, 10 derrotas e 14% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos aí uma grande chance da partida terminar empatada. 56% de chances de vitória, na verdade 56% de chances de coluna do meio, 35% de chances de vitória do Atlético Paranaense e 9% de chances de vitória do CSA. Portanto, o Atlético Paranaense querendo atrapalhar a vida do CSA, que briga para sair da zona de rebaixamento. Para encerrar, vamos analisar o jogo 14. Santos e Botafogo, domingo 7 da noite na Vila Belmiro, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. E você pode acompanhar esse jogo em todas as plataformas da Antena Esportiva. Pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, pelo YouTube e pelo Facebook. O Santos é o 3º colocado com 52 pontos, 28 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 61% de aproveitamento. Já o Botafogo é o 14º com 33 pontos, 28 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 15 derrotas e 39% de aproveitamento. O Santos vai enfrentar o Bahia nesta quinta-feira na Vila Belmiro, na verdade já está em campo. Jogo que começou às 7h15 da noite, mas no final de semana o Peixe empatou sem gols com o Corinthians, na Arena Corinthians. E o Botafogo, que joga mais tarde contra o Cruzeiro no Estádio Olímpico Newton Santos, você vai poder acompanhar na Antena Esportiva. E no final de semana o Botafogo tomou uma surra do Grêmio, 3-0 na Arena do Grêmio. Nos últimos 5 jogos, o Santos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante, o Santos faz a 4ª melhor campanha, com 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 77% de aproveitamento. Como visitante, o Botafogo faz apenas a 14ª campanha, com 15 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 10 derrotas e 24% de aproveitamento. De acordo com a UFMG, outro jogo com alta probabilidade de coluna do meio.
53% de chances de coluna do meio, ou seja, da partida terminar empatada, 34% de chances de vitória do Santos na coluna 1 e 13% de chances de vitória do Botafogo na coluna 2, portanto, um leve favoritismo para o Santos, mas o jogo promete ser equilibrado e por isso tem alta possibilidade de Santos e Botafogo terminar na coluna do meio. Muito bem, encerrada a fase de análises do nosso Lotecando, lembrando que o concurso 875 vai pagar o prêmio estimado em R$1 milhão para quem acertar os 14 jogos. O concurso 875 que está acumulado justamente por ser um concurso de final 5. Tivemos apostas vencedoras no concurso passado, mas assim mesmo o prêmio está acumulado. Vamos repassar para você a programação. Jogo 1, Flamengo e Corinthians no domingo. Jogo 2, Fluminense e Vasco da Gama no sábado. Jogo 3, Grêmio e Internacional no domingo. Jogo 4, Goiás e Avaí no domingo. Jogo 5, Cruzeiro e Bahia no domingo. Jogo 6, Oeste e CRB no sábado. Jogo 7, Vitória e Figueirense no sábado. Jogo 8, América Mineiro e Ponte Preta no sábado. Jogo 9, Criciúma e São Bento no sábado. Jogo 10, Fortaleza e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 11, Palmeiras e Ceará no sábado. Jogo 12, Chapecoense e São Paulo no sábado. Jogo 13, Atlético Paranaense e CSA no domingo. E jogo 14, Santos e Botafogo no domingo. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou nos canais eletrônicos das loterias Caixa, loteriasonline.caixa.gov.br ou no aplicativo das loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. A aposta mínima para quem fizer o jogo na casa lotérica custa R$2, a aposta mínima nos canais eletrônicos custa R$30. Desejando a você, ouvinte ligado no som da Antena Esportiva aí, que está sempre antenado no Lotecando, desejando a você boa sorte, que você faça uma boa aposta e quem sabe você possa ganhar aí o prêmio estimado em R$1 milhão. Muito bem, estamos encerrando o Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo para que você continue na Antena Esportiva, porque vem aí Goiás e Flamengo com David Alisson na narração, os comentários do Eduardo Leite e as reportagens do Luan Martins e do Rodrigo Goniades. Na sequência de Goiás e Flamengo tem Botafogo e Cruzeiro com Daniel Kaiser, JP Rodrigues e Felipe Lavor. O Lotecando volta na próxima quinta-feira no horário normal, 7 da noite, no som da Antena Esportiva e também pelo YouTube e pelo Facebook da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Boa noite e até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio.